Sinop de Rondonópolis, obrigada pela companhia. Hora de ficarem com as notícias da sua região. Bom dia, Mato Grosso. Oferecimento Brasil Esporte Casa e Pesca. Aventura e lazer em sua vida. TV Centro-América, com você. Bom dia, Nortão. Oferecimento Processo Seletivo Unifacip. Agende sua prova. E Comercial Mariano, linha completa de lubrificantes, filtros e graxas para todos os veículos. Olá, olá, muito bom dia, 7h01. Seja bem-vindo ao nosso Bom Dia Nortão nesta quinta-feira, dia 15 de julho. A máxima temperatura na cidade vai ser de 34 graus, assim como está a nossa umidade relativa do ar agora, em 34%. Muito baixa umidade nesse início de dia. A mínima temperatura vai ser de 20 graus. E a gente começa com os destaques da edição. O que será que vai ser destaque nesta quinta-feira? Vamos acompanhar juntos? Polícia prende homem suspeito de matar violentamente a esposa no bairro Montreal Park. Ele estava foragido. Atleta morre após passar mal e cair durante trilha de ciclismo com amigos em Alta Floresta. Pela terceira vez, o governo adia o vencimento do IPVA em Mato Grosso. Essas e outras notícias a partir de agora. Hoje a gente começa com notícias de violência doméstica. Foi preso ontem à tarde um homem suspeito de ter matado a esposa aqui em Sinop. O crime chamou muita atenção pela crueldade e a polícia já estava em busca dele desde o fim de semana, quando o crime aconteceu. A Laís Politi traz as informações. O homem de 54 anos foi preso em uma lanchonete no assentamento 12 de outubro, que fica às margens da BR-163. São 60 quilômetros aqui de Sinop. O pedreiro é suspeito de matar a própria mulher com uma marreta. O crime aconteceu na casa do casal, onde ele começou a cavar uma cova no quintal. A mulher foi socorrida com vida para o hospital e ficou internada até terça-feira, quando morreu. Na manhã desta quinta-feira, vai ser realizada uma passeata aqui em Sinop para chamar a atenção para crimes de feminicídio. Então vamos continuar falando sobre esse assunto? Agora eu vou chamar então o João Carlos Morandi, porque hoje mesmo o corpo dessa mulher que foi morta vai ser sepultado. Ela deixa 2 filhos, infelizmente, que foram entregues aí ao Conselho Tutelar. Mas o João Carlos Morandi está aqui para trazer para a gente detalhes sobre uma ação que vai ser feita contra a violência contra a mulher, né, João? Bom dia. Oi, Mel, bom dia para você, muito bom dia, Nortão. Pois é, vai ser uma blitz educativa, né, que será realizada a partir das 9 da manhã na Avenida Dom Henrique, que fica ali em frente ao cemitério. E aí as pessoas, né, as representantes que estiverem participando dessa blitz educativa vão conversar com as pessoas que passarem pelo local para conscientizar realmente sobre o assunto. A ação foi organizada, inclusive, pela Rede de Enfrentamento e Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sinop, que junta várias entidades, incluindo o Ministério Público, além dele a Polícia Civil, assistentes sociais, psicólogos e vários profissionais que atuam nessa causa. E a Blitz também vai chamar a atenção para o caso mais recente da Francinete Santos Silva, de 32 anos, que foi morta pelo próprio marido aqui em Sinop. O caso, o corpo dela, né, será sepultado hoje no cemitério municipal e aí o cortejo também será realizado no mesmo horário, inclusive, dessa blitz educativa. E a mãe da vítima, a Maria Auxiliadora, também vai estar junto das manifestantes para cobrar, inclusive, um basta da violência contra a mulher aqui em Sinop, viu, Mel? Obrigada pelas informações. Com certeza a nossa equipe vai acompanhar tudo isso, né, João? Bom trabalho. E agora, mudando de assunto, um atleta de 51 anos morreu durante uma trilha de bicicleta. Ele estava com amigos na região conhecida como Serrinha Mortal, lá em Alta Floresta. O laudo que vai esclarecer a causa da morte deve sair em 15 dias.
Segundo a equipe médica que atendeu Luiz Ricardo de Mendonça, conhecido como Rambo, ele pode ter sofrido um ataque cardíaco durante a trilha de bicicleta, já que caiu subitamente, bateu a cabeça no chão e teve traumatismo craniano. Apesar do diagnóstico preliminar, o laudo da perícia deve sair em até 15 dias para confirmar a morte. Segundo os familiares, Luiz era atleta e pedalava cerca de 60 quilômetros por dia e treinava à noite na academia. De acordo com os médicos, o excesso de atividade física pode ter colaborado para o possível ataque cardíaco. Cerca de 20 pessoas participaram da trilha, que, de acordo com a Federação Mato-Grossense de Ciclismo, era clandestina e não tinha autorização da federação. Muito triste esse caso e ainda de acordo com a Federação Mato-Grossense de Ciclismo, para que eventos assim sejam permitidos, é preciso atender aos protocolos de segurança, como a presença de polícia, bombeiros e ambulância, para fazer atendimento imediato em casos de acidentes como esse e, claro, para prevenir também o coronavírus, toda a segurança é necessária. A gente continua então falando dessa questão dos exercícios físicos, porque para promover os hábitos saudáveis, melhorar a qualidade de vida da população, o Ministério da Saúde acaba de lançar uma cartilha com algumas orientações para estimular as pessoas a abandonar aquele comportamento sedentário, a praticar atividade física, tudo isso com mais frequência e também com segurança. Um dia bonito e muita gente no parque, caminhando, se alongando, cenas que significam saúde. Mas essa turma é a menor parte da população e o bombeiro Gilson Barbosa está nesse grupo. 5 vezes na semana eu estou no parque praticando atividade física, E a minha preferência sempre, como sempre, corrida. Corridinha de manhã sempre é bom. E para que exemplo melhor na luta contra o sedentarismo, hein? Seu Mohamed Farhat, 72 anos, de muita paixão pela atividade física. Eu chego aqui no Parque Mãe Maurícia às 5h30. Caminho até 7h15, quer dizer, faço alguns exercícios também nos aparelhos. Normalmente eu faço 400 segundos de alongamento, faço 20 exercícios em cada aparelho, sem deixar escapar nenhum. O índice de atividade física está abaixo do ideal, com reflexo negativo na saúde geral do país. Segundo o IBGE, de 2003 a 2019, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais passou de 12% para 26%. Por isso, o Ministério da Saúde acaba de lançar a cartilha para estimular a prática de atividade física. Os 8 capítulos, preparados por profissionais da área e universidades, trazem dicas e orientações de atividades físicas para as pessoas de todos os perfis e idades. Toda iniciativa em prol da saúde da população é válida. E o governo realmente tem que divulgar, tem que incentivar o povo a fazer exercício. Porque ficar em casa acomodado, sentado, não vai resolver o problema de ninguém. Vão ser distribuídas mais de 70 mil cartilhas para secretarias estaduais e municipais de saúde, para profissionais e diversas instituições, além de disponibilizar o documento para todo mundo na internet. Mas só isso não basta. Para tirar as pessoas do sedentarismo, é preciso mais ação. A ação é muito importante, porque o ser humano é movido à ação. Sabe, é muito difícil hoje você chegar e uma cartilha te impulsionar. Então você precisa de um empurrãozinho. Você precisa de uma palavra, de uma explicação. O porquê dessa cartilha, o porquê que é importante. A Marcela diz que ao levar em conta a rotina de vida dela, se sente uma privilegiada pela genética. Mas vem travando uma luta contra o sedentarismo que envolve toda a família. Durante a semana a nossa rotina é bem intensa de trabalho. Aos fins de semana a gente não abre mão de dar uma volta com o nosso filho em família, num parque, caminhar para estimular a prática de exercícios, e esse contato ao ar livre. Quanto maior for o incentivo à atividade física, menor será o gasto com o sistema de saúde, afirma a professora. Atividade física cura, políticas públicas de prevenção, de saúde, é de extrema importância. Seria de uma ajuda, não tem como mensurar o tanto que seria de ajuda. Essa é uma das lições que fica, com a pandemia, da gente cuidar mais da saúde, do nosso condicionamento físico, tá aí.
E os aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS que receberam o auxílio emergencial indevidamente vão ter que devolver o valor, a gente já sabe disso, né? Mas de acordo com uma portaria publicada ontem pelo Ministério da Cidadania, será feito um desconto de no máximo 30% do benefício pago mensalmente pelo INSS. O débito vai ser lançado na forma de consignação automática e vai ser registrado no extrato de pagamento como desconto, acumulação, auxílio emergencial. Vai ter essa descrição. De acordo com o Ministério, ainda caberá recurso quanto aos descontos no prazo de 30 dias corridos, contados a partir do primeiro pagamento. Pelas regras, pessoas que têm emprego com carteira assinada ou que recebem algum benefício do governo, com exceção do Bolsa Família e do abono salarial, não têm direito a esse auxílio emergencial do governo. No começo do ano, mais de 119 mil aposentados e beneficiários do INSS foram notificados pelo governo para devolver essas parcelas do auxílio que tinham sido recebidas de forma indevida. Agora vamos para a nossa primeira pausa de hoje. Na volta, um dos assuntos são os incêndios em lavouras que infelizmente se tornam comuns nessa época do ano por causa do tempo extremamente seco. A gente tem falado aqui incansavelmente, né, dos ventos fortes, altas temperaturas, e uma das cidades que acaba sofrendo com isso, a gente vai ver ao vivo agora, é Sorriso. Olha só, imagens ao vivo, agora sim da área urbana da cidade, né? Nós estamos aí na Avenida Curitiba com a Avenida Brasil. Sorriso é uma das principais produtoras de grãos aqui na nossa região e sofre sim com esse volume, né, de queimadas. O movimento aí na cidade intenso, muitas pessoas indo inclusive para as fazendas às 7h11. A gente volta já já com mais notícias. Bom Dia Nortão já está de volta às 7h13. 2 tratores foram destruídos ao serem atingidos pelo fogo numa lavoura de milho em Itapurá, aqui no norte do estado. O fogo também atingiu uma área ainda não calculada, né, de lavoura, além desses equipamentos. Esse tipo de incêndio, infelizmente, se torna comum nessa época do ano, com a estiagem, com os ventos fortes, as altas temperaturas. E essa semana nós mostramos aqui no Bom Dia um incêndio em uma propriedade na região do Pontal do Verde, nas proximidades de Sorriso. Lá as chamas também atingiram uma área de lavoura de milho, que ainda seria colhido, e também um trator, ou seja, equipamentos aí sendo destruídos por conta do fogo, né? Ainda falando sobre os incêndios em lavouras, na semana passada uma área de aproximadamente 100 hectares de milho pronto para colheita foi queimada em Nova Mutum. Os vizinhos se juntaram para apagar o fogo, que já havia se espalhado muito rápido por causa do vento. A gente até comentou sobre esse caso aqui, mas agora vemos as imagens. Olha só que tristeza aí essa produção perdida e, infelizmente, um prejuízo fora a questão da queimada, né, que vai ter que ser revista aí em relação ao solo, para refazer toda a produção, para recomeçar uma nova safra. Muito triste realmente. Agora vamos falar de saúde. A vacinação contra a Covid-19 continua aqui em Sinop. Pessoas com 45 a 49 anos podem fazer o agendamento para tomar essa vacina. E segundo a Secretaria de Saúde de Sinop, são aproximadamente 9.400 pessoas com essa faixa etária. Ou seja, estão aptas para receber a primeira dose contra a Covid-19. Quem precisa da segunda dose apenas não precisa agendar, pode ir diretamente no Centro de Atendimento Integrado, lá da Avenida dos Jacarandás. E por falar em vacina, tem gente tendo dificuldade para fazer o agendamento no site da Prefeitura. Então vamos ver um passo a passo de como que a gente pode fazer esse agendamento? Para fazer o agendamento é bem simples. No site da Prefeitura de Sinop, você deve clicar em Agende Aqui. Depois, em Agendamento de Vacina. Aí é só selecionar o grupo e clicar em Próximo. Na etapa seguinte, você precisa escolher o local de vacinação e seguir adiante. Aí é só preencher com data e horário, dados pessoais e não esquecer de confirmar. Na teoria, não é para ser difícil, mas na prática, muitas pessoas têm reclamado pelo WhatsApp do MT1 sobre diversos problemas como erro no site, datas e horários. Para entender o que está acontecendo, nós procuramos a Secretaria de Saúde de Sinop. Essas mensagens de erro é sobrecarga também. Muitas pessoas acessando ao mesmo tempo, como qualquer sistema, também acontece.
Sempre que nós abrimos nova agenda ou novas idades, né, novos grupos prioritários e baixamos a idade, tem uma sobrecarga no sistema. Como tem muitas pessoas ao mesmo tempo fazendo o agendamento, de repente o que acontece? Naquele mesmo momento outra pessoa já pegou aquela vaga. Então, as pessoas têm que procurar um novo horário, uma nova data. Nós temos várias opções, dias, horários, locais, tem horário noturno. Outra observação importante é com relação aos locais de vacinação. Se por acaso, ao selecionar o que fica mais próximo da sua casa ou trabalho e não estiver disponível, não deixe de tentar em outra unidade. Existem unidades que são mais procuradas. Quando abrem as vagas, elas são as primeiras a se encerrar as vagas. Então, procurem outras unidades, outras opções. Cada ação tem uma opção diferente e realmente tem que procurar uma opção que tenha vaga. E uma outra pergunta que fica também é quem não tem internet, como é que faz para fazer esse agendamento, né? Aí tem que procurar o posto de saúde mais próximo e ir pessoalmente marcar a data da primeira dose. Uma outra informação importante é que o programa permite apenas um agendamento por CPF. Então quem for fazer online não adianta tentar agendar vários horários usando o mesmo CPF, porque isso acaba também sobrecarregando, né, o sistema. E em Mato Grosso, 86% das mortes no primeiro semestre desse ano foram por Covid-19. Desde o início até o fim, de junho, os cartórios do estado já registraram 14.323 mortes. Dessas, 1.930 foram por outras causas e os dados são do portal da Transparência do Registro Civil. Além disso, os cartórios de Mato Grosso registraram o número de mortes de 98,7%, maior no primeiro semestre do que a média histórica do estado. Já o número de nascimentos é 9% menor desde 2019. Essa diferença entre nascimentos e mortes é a maior já registrada pelos cartórios e a diferença entre nascimentos e óbitos, que sempre esteve na média de 19.291 nascimentos a mais, caiu então para apenas 13.315, né? Em 2021. Para quem se pergunta, então, em relação ao número de mortes, né, quantas foram por Covid, quantas não foram, tá aí os dados. Vamos para a nossa última pausa de hoje. Na volta, você vai ver que pela terceira vez o governo adiou o vencimento do IPVA aqui em Mato Grosso para beneficiar as pessoas que estão aí com contas apertadas. É mais uma oportunidade para se programar aí em relação às finanças. A gente já volta. Já estamos de volta. Venceu ontem a segunda parcela do IPTU 2020 para quem fez o parcelamento em 3 vezes com desconto de 5% ou 6 vezes sem desconto. Mas a primeira parcela e também a cota única, que venceram no dia 14 de junho, ainda podem ser pagas aderindo a esse parcelamento. O boleto da cota única ou das parcelas do IPTU e também da taxa de lixo podem ser emitidos pela internet. É só entrar no site da Prefeitura, que é o sinop.mt.gov.br, e também é possível retirar no Ganha-Tempo pessoalmente das 8 da manhã às 5 da tarde e na Prefeitura. Os telefones para mais informações, anota aí, são o 663517-5224 e o 663517-5225. Tem mais oportunidade para quem foi aprovado, então, na Escola Técnica Estadual de Sinop, a CECITEC, porque ela divulgou a relação de candidatos classificados na primeira chamada nos cursos de enfermagem, administração, agropecuária e agricultura. As matrículas para os aprovados vão até o dia 20 de julho e podem ser feitas pessoalmente ou por e-mail. A unidade funciona nos horários das 7 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde, na Avenida das Cibipirunas, número 1681, no bairro Jardim Jacarandás. Mais informações pelos telefones que nós também vamos colocar aqui para você na tela. É só tirar as suas dúvidas e já programar aí na agenda a sua matrícula.
E mais serviço para você. Se você ainda tem veículo emplacado em Mato Grosso, atenção! Pela terceira vez, o governo do estado prorrogou o calendário de vencimentos do IPVA referente ao ano de 2021. O calendário original, que previa o início dos vencimentos a partir de janeiro desse ano, foi prorrogado primeiramente para março, depois para o mês de julho. O vencimento do imposto para placas com finais 1, 2, 3 e 4 passou para agosto agora. E das placas com finais 5, 6 e 7 passaram para o mês de setembro. Já as placas com finais 8, 9 e 0 tiveram a cobrança passada para o mês de outubro. Os descontos de 5% e 3% para os pagamentos à vista foram mantidos, assim como o parcelamento em até 6 vezes, desde que o vencimento da última parcela seja até o fim desse ano. A Secretaria de Fazenda informou ainda que, se o contribuinte já tiver quitado algum valor, o saldo que permanece deverá ser pago ou reparcelado dentro das novas datas aí de vencimento. E as principais lideranças empresariais de Mato Grosso se reuniram para discutir as propostas de reforma administrativa que estão em discussão no Congresso Nacional. O texto prevê o fim do reajuste salarial retroativo, cargos comissionados e mudança também na estabilidade dos servidores públicos. Um assunto que interessa a todo mundo, né? Se aprovadas, essas novas regras vão valer também para estados, municípios e envolvem, claro, o dinheiro de todos nós. O debate para tirar dúvidas sobre a proposta da reforma administrativa que está em discussão no Congresso Nacional foi promovido com o apoio de entidades ligadas à iniciativa privada. Foi o primeiro de uma série de eventos previstos sobre o tema, que pretende debater com toda a sociedade. Nós queremos sim ampliar, acho que é importante a opinião de todos. É importante a opinião do trabalhador, é importante a opinião das sociedades organizadas, trabalhadoras também, os sindicatos de classe, né? Dos nossos deputados, né? Os nossos senadores, afinal de contas, são eles que vão levar as bandeiras do Mato Grosso, né? Nessa questão adiante. O deputado federal Tiago Mitrô, de Minas Gerais, esclareceu todas as dúvidas dos empresários. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e diz que a PEC busca melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos. Principalmente transformar a administração pública para que ela possa ser mais moderna, compatível com as realidades do século XXI, para que ela possa ser mais eficiente, entregando serviços de qualidade para a população e mais orientada a resultados, e que ela possa ser justa. Em inúmeros casos hoje, o Estado brasileiro é um fator de propagação de desigualdade, como no caso de super salários que carreiras aí privilegiadas da administração pública ainda recebem. A PEC da reforma administrativa propõe mudanças para os sistemas de contratação, remuneração e demissão de novos servidores da União, estados e municípios. As novas regras vão ser adotadas nos poderes executivo, legislativo e judiciário. As mudanças não atingem senadores, deputados, vereadores, militares, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e ministros dos tribunais superiores. A proposta prevê demissões de servidores de carreira por processo administrativo disciplinar, decisão da Justiça e insuficiência de desempenho no trabalho. E no caso dos servidores com vínculo por tempo indeterminado, as situações previstas para o desligamento ainda serão discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Com a reforma, o governo propõe também o fim da aposentadoria compulsória, proíbe reajuste salarial retroativo, acaba com cargos comissionados e prevê maior independência ao presidente da República para que possa extinguir ministérios, autarquias e fundações, sem que sejam necessários projetos de lei. A expectativa é de que a PEC seja votada ainda este ano. Nós estamos numa fase de audiências públicas da Comissão Especial na Câmara. Essas audiências estão previstas para acontecerem até metade ali de agosto, quando o relator faz a entrega do seu relatório, e a partir disso a gente inicia o processo de votação, primeiro na Comissão Especial e depois no plenário da Câmara. Então imagino que essa votação deva acontecer ali até o final de agosto ou no mais tardar início de setembro. Em Mato Grosso, entidades como as federações das indústrias e do comércio apoiam a reforma administrativa. O Brasil, o Estado do Mato Grosso e as prefeituras precisam dessa reforma administrativa. Diminuir o peso da máquina pública, aonde que sobra mais dinheiro para o Estado, para os governantes, investir em bens que a população possa usufruir deles. Muitas vezes existem cargos que já foram extintos e ele existe ainda. Existem progressões de carreiras
que às vezes não tem, temos que melhorar a avaliação do mérito, certo? Tem quantas ganham acima do teto. Então, acho que tem muitos pontos importantes que precisam ser discutidos. O que a gente chama é a sociedade organizada para que a gente discuta qual modelo de Estado que a gente quer. As mudanças podem ajudar a abrir o caminho para uma futura redução de impostos. A pressão tributária, muitas vezes, ela vem de uma ineficiência do Estado em produzir os resultados que a sociedade precisa. Então, por não ter uma boa eficiência, às vezes fala assim, não, tem que aumentar a estrutura, tem que gastar mais com isso, gastar mais com aquilo, e de onde que vem o dinheiro? Vem de tributos. Fazer uma gestão eficiente, ter pessoas trabalhando com eficiência, com melhoria e com um custo adequado, é possível melhorar para todos. E o país que já tem uma carga tributária imensa não vai ter a pressão para aumentar ainda mais. E aí, o que você pensa sobre a reforma? Esse é um dos temas que você pode discutir aí na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas. É isso que a gente faz, um resumo de notícias para você estar bem informado e formar suas opiniões também. Eu te espero amanhã para fechar a semana e a gente encerra com imagens do dia lá fora, da nossa janela do alto, às 7h28. Agora tem notícias nacionais, às 10h45 vai ter também o MT1 com a Carol Fázio e você pode acompanhar todas essas notícias na nossa programação. Tenha uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau. Bom Dia Nortão. Oferecimento. Processo Seletivo Unifacip. Agende sua prova. E Comercial Marino. Linha completa de lubrificantes, filtros e graxas para todos os veículos. TV Centro-América, com você.